Olá, amigos, irmãos fraternos da nossa Casa Espírita. Mais uma vez, estamos aqui juntos para poder dividir o nosso estudo do Evangelho no Lar. E é sempre bom lembrar para separar aquela aguinha frutificada para a gente distribuir para os nossos familiares e também cultivar nesse dia os bons pensamentos, uma boa alimentação, bons sentimentos, para que a gente possa tirar o melhor proveito dessas palavras que são trazidas para nós. A gente vai começar lendo uma mensagem do Minuto de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Vamos ver essa mensagem que abre para nós. Quem alimenta o ódio atira fogo ao próprio coração, escreveu André Luiz. Se alguém o magoou, se ofendeu com calúnias, não o imite repetindo os mesmos erros. Coloque-se acima dele, sabendo relevar. E procure esquecer, porque o pensamento negativo da raiva atrai para nós a onda de maldade que nosso infeliz adversário lança contra nós. Para ser feliz, saiba relevar e esquecer. Vamos fazer nossa oração inicial. Divino e amado Mestre, Pai de infinita bondade, de infinito amor, queremos pedir, Senhor, a sua permissão e a permissão da nossa espiritualidade amiga, que sempre prepara o nosso ambiente no mesmo dia, no mesmo horário, para que possamos receber essa mensagem do alto. Queremos pedir, Senhor, para iluminar os nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos sentimentos, para que possamos tirar o melhor proveito dessa mensagem que é trazida para nós. Nos ilumine, nos acompanhe e traga da melhor maneira essa mensagem. Que assim seja. Vamos abrir aqui o nosso Evangelho. Capítulo 17. Sede perfeitos. Instruções dos Espíritos. O dever. Item 7. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele, deparamos nas mais ínfimas particularidades como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, pois se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração, não têm testemunhas as suas vitórias e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue a seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade inferior, o adverte e sustenta, mas, muitas vezes, mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais que ninguém transponha com relação a vós. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em si consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem, infinitamente vário nas suas expressões, não é o mesmo critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando a ignorância de seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever e ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo, é a um tempo juiz e escravo em causa própria. O dever é o mais belo laurel da razão. Descende desta como de sua mãe o filho. O homem tem de amar o dever
não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada um dos seus estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem essa de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça aos seus próprios olhos. Lázaro, Paris, 1863. Então, essa passagem nos diz aqui, ela é muito clara, né? Uma das instruções dos Espíritos, que é o dever que nós temos na vida perante a Deus, né? Os ensinamentos que Deus, as práticas que a gente precisa ter para a gente exercer o bem. Ele coloca: o dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. É aquela frase que a gente fala na nossa linguagem comum, o nosso direito termina onde o do outro começa. A partir do momento que nós temos o livre-arbítrio de fazer, de praticar, de pensar e agir da forma que a gente bem entender, essa prestação de contas é nossa. Ninguém pode nos julgar, nós não podemos julgar o outro, mas a nossa prestação de conta é nossa, diante de Deus. Mas a partir do momento que a gente fere o próximo, que a gente tem uma responsabilidade, a partir do momento que a gente afeta o outro, quando sai de nós e a gente influencia ou afeta a vida do próximo, é uma responsabilidade nossa. E ele também coloca aqui, na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não têm testemunhas às suas vitórias e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. Isso é algo de nós com nós mesmos, porque a gente passa por muitos desafios e às vezes a gente quer agir de forma errada, porque nós somos humanos, somos imperfeitos, estamos aqui tentando atravessar muitos desafios que nós sabemos que vêm de outras existências, às vezes, muitas imperfeições, né, digamos. E aí, a partir do momento que a gente tem esse desafio, a gente tem muitas tentações diante dos nossos olhos, diante do nosso corpo, né, em matéria aqui, nessa existência, né, nessa vida material. E aí, a partir do momento que a gente às vezes, atraído por muitas formas de cometer erros, é um desafio a gente cumprir os nossos deveres. Não é tão simples, não é tão fácil, porque a gente está sempre tentando fazer, né, estamos tentando fazer o nosso melhor, fazer sempre o caminho correto, mas diante de muitos desafios que nos coloca à prova o tempo inteiro. E aí ele coloca: o dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O dever cresce e irradia sobre a mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Ele nunca acaba, né? A gente está sempre tentando dar um passo adiante. Ele coloca uma coisa muito, muito importante aqui, quando ele faz uma diferença da dor e da forma que todos nós temos as nossas dores, o nosso sofrer de uma forma igual. Todos nós passamos por essas experiências, mas o bem, quem vai receber é quem está diante de um caminho que por merecimento receberá. Então a dor é para todos, mas como ele coloca pra gente, Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, independente da vida, da situação, do status social, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Então, cada um tem a sua consciência diante dessa experiência
porque enfrentamos as dores para crescer espiritualmente, para a gente crescer como pessoa, para isso que nós estamos aqui. Porém, com relação ao bem, infinitamente vário nas suas expressões, não é o mesmo critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, ou seja, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando a ignorância dos seus efeitos. Ou seja, passamos todos por dores, perdemos pessoas, às vezes erramos, às vezes traímos, às vezes somos traídos, passamos por muitas experiências que nos colocam em prova da dor. E essa prova é para a gente crescer e nos elevarmos a fim de conquistar esse bem. E depois nós não podemos dizer que a gente não tinha consciência, porque a gente passou por experiências para nos trazer essa consciência. Aí quando a gente diz como se não tivesse experiência, aí está o nosso livre-arbítrio. É a escolha que a gente faz. Então, quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal. E aí, se a gente o fizer, é uma escolha nossa. Então, essa providência do bem, que é a providência divina, é um merecimento nosso diante das nossas escolhas através do que a gente vai passar e vai escolher traçar o nosso caminho. Então, hoje nós vamos ficar com essa passagem desse capítulo 17, Sede Perfeitos, Instruções dos Espíritos, o Dever. Muito, muito, muito importante a gente refletir sobre essa mensagem. Vamos agradecer aqui mais uma vez a presença dos nossos irmãos desencarnados, dos nossos irmãos da nossa casa espírita aqui conosco. E queremos agradecer primeiramente a Deus, Senhor, a essa oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, vencendo as nossas dificuldades, vencendo os nossos desafios, sempre com fé, sempre com esperança, acreditando na nossa existência, nas nossas experiências, no nosso crescimento, diante de tudo que nós estamos vivendo, Senhor. Pedimos mais fé, mais amor, mais fraternidade entre os irmãos, para que possamos atravessar esse momento de dificuldade no nosso universo. Queremos agradecer, Senhor, a nossa espiritualidade que nos acompanha, que nos protege, está sempre diante de nós, à nossa frente, nos iluminando, abrindo os nossos caminhos, ampliando as nossas mentes. Queremos agradecer, Senhor, por mais esse dia, estarmos aqui juntos, trocando todas essas informações e recebendo essa mensagem que vem do alto. Nos ilumine, Senhor, fique conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, meus irmãos, graças a Deus.